Algumas vezes é necessário fazer cópias inteiras de sites ou parte do site. Então, para resolver esse problema, a forma mais prática é utilizando um programa bastante útil que é o HTTrack. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele hoje. Bem, o HTTrack é essa ferramenta bastante conhecida e bastante útil que serve exatamente para fazer cópias inteiras de sites. Ele é free, é GPL, né? Ou seja, ele é um software livre. Ele pode ser baixado nessa página htttrack.com. Então a gente vai fazer exatamente esse processo. A gente vai clicar aqui em download. E aí você cai na página onde ele tem várias versões, né, inclusive para outros dispositivos e versões inclusive mais antigas que você pode baixar. Aqui no caso tem até propaganda, embora deixar um pouco ela. E aqui a gente tem a instalação recomendada para ele, que é exatamente para utilização no Windows, né, que é a plataforma que a gente está nesse momento. Só que a gente vai utilizar essa versão aqui do Windows que é sem instalação. Se você quiser instalar ele para manter, né, o programa, você pode clicar nessa opção aqui. No nosso caso a gente vai utilizar esse daqui que está compactado e não é necessário fazer instalação. Então vamos clicar nessa versão e vamos executar o programa. Então eu vou clicar aqui, vou descer um pouco. Aí tem um WinTrack, esse exe é exatamente o programa. A gente vai abrir e ele vai apresentar a tela. A gente pode mudar aqui a língua para português do Brasil. Então, para começar o nosso uso do aplicativo, a gente vai fazer o procedimento aqui passo a passo. Então, primeira coisa, a gente vai avançar. Ele pede para identificar o nome do projeto. Então, vamos criar aqui um projeto teste. Qual a categoria do projeto? No caso a gente não tem categoria nenhuma, então a gente pode colocar aqui teste de download. E aqui a gente vai colocar o caminho base, ou seja, onde é que ele vai salvar. Então a gente vai selecionar aqui e colocar numa pasta. No nosso caso, a gente criou uma pasta chamada temp demo htttrack. E aí a gente avança. Vou fechar aqui. E aqui a gente vai colocar exatamente qual a URL, ou seja, o que a gente vai baixar, né? Para começar, ele tem aqui algumas opções, como copiar site da web, copiar site interativo da web, fazendo pergunta, receber arquivos específicos, copiar todas as páginas do site, testar links nas páginas, né? Ou retomar download interrompido. Por exemplo, se a gente inicia um download aqui em alguma das outras opções e depois a gente para, a gente pode retomar o download aqui que foi interrompido. Ou a gente pode atualizar o download existente, por exemplo, uma página teve alguma modificação e a gente quer pegar essa modificação que foi feita, né? Então a gente não precisa colocar todos os itens. Então a gente vai copiar o site da web. No caso a gente vai copiar HTTP, um site aqui de demonstração. Aqui a gente tem as opções adicionais que a gente pode definir, tem várias opções aqui, como por exemplo a identificação do browser na hora de ele fazer a identificação junto ao site, né? Porque às vezes algum site pode querer bloquear, então você pode modificar inclusive a forma como ele é identificado, a forma como ele se identifica. Aqui tem outras informações, eu não vou tratar de todas elas. Então a gente pode... Tem várias informações, inclusive essa daqui que é o limite, que é uma das mais interessantes, que a gente pode limitar a profundidade que a gente tem em relação ao endereço raiz que a gente está procurando. Então, por exemplo, se a gente tiver uma barra alguma coisa aqui, então até que nível de profundidade, quantas barras, né? Ou seja, quantos subdiretórios abaixo você vai conseguir. E aqui a máxima profundidade externa é exatamente quanto você vai conseguir de profundidade para quando você tem links que estão sendo ligados a fora do site, ou seja, vai fazer uma pesquisa fora do site e ele tem conteúdo fora e quanto ele vai carregar as informações que vêm de outros locais que não são aquele do domínio principal que você está pesquisando. Então vamos marcar aqui, por exemplo, eu vou pesquisar com 2 níveis de profundidade, ou seja, ele vai fazer
busca com 2 níveis. A gente pode limitar também aqui o tamanho do arquivo, tamanho máximo de outros arquivos, né? Aqui é HTML, aqui de outros arquivos, por exemplo, imagens, imagens, vídeos e etc. Tamanho máximo do site, a gente pode definir o tamanho máximo de todo o conteúdo, ou seja, somado todo o conteúdo que tem no site, quanto é que ele vai pegar. Tempo máximo de captura, quanto tempo você pode demorar aqui para... ele simplesmente ignora, né? Passa esse arquivo se ele ultrapassar esse tempo máximo. E assim sucessivamente. Eu não vou tratar de todos os itens, como eu falei, então a gente vai para a prática. Então vamos avançar. Por favor, ajustar os parâmetros de conexão se necessário. Então pressione iniciar, certo? Desconecte ao finalizar, ou você ainda pode desligar o computador ao finalizar. Então a gente, como o site eu sei que é pequeno, então a gente vai concluir e ele vai começar a fazer o trabalho de baixar o site. Você percebe que ele já vai aparecendo aqui, ó, exatamente a estrutura do site, e ele concluiu. Ou seja, meu site é relativamente pequeno, então aqui o index, se eu usar esse index, ele já carrega automaticamente as informações, tá bom? Forte abraço, essa foi uma dica rápida, técnica, a gente não vai se aprofundar no HTTrack, mas é um programa bastante útil e interessante para o uso de forma geral quando a gente quer fazer uma cópia de um site. Forte abraço e até mais.